duas espécies de cigarras, chamadas Magicada septedequim e Magicada tredequim, que frequentemente vivem no mesmo ambiente. Elas possuem ciclos de vida de exatamente 17 e 13 anos, respectivamente. Durante toda a sua vida, exceto esse último ano, as cigarras permanecem no solo, alimentando-se da seiva de raízes de árvores. Então, no último ano, as ninfas sofrem metamorfose, transformando-se em adultos plenamente desenvolvidos, e emergem em massa do solo. A cada 17 anos, as Magicadas septedequim tomam a floresta numa única noite, num evento extraordinário. Elas cantam alto, acasalam, comem, põem ovos, e então morrem, 6 semanas depois. A floresta permanece quieta por outros 17 anos. Os momentos e acontecimentos foram como rotina. Pensa na vida como uma floresta em silêncio, em que nos vamos alimentar de seiva e raízes. Porque de raízes podemos fazer brotar outras coisas. Sim. Aos 13, quando cheguei à casa da escola, a minha mãe e o meu pai estavam muito sérios. Sentei-me à mesa a comer pão e a beber sumo. Perguntei o que se passava. Houve um momento de silêncio. O meu pai adiantou-se. O teu primo. O António Sim. mudou-se para o campo. O António mudou-se para o campo. E por isso estão todos tão tristes. Nada, se parecemos tristes é só porque dizem que estamos um pouco cansados. O trabalho, as obrigações cotidianas. Eu, claro, achei aquela conversa muito estranha. Lembro-me de pensar, o António testa couves e rejeita os legumes da sopa. O que foi ele fazer para o campo, onde habitam os seus inimigos, os brócolos e os tomates? No mês seguinte, quando cheguei a casa, estava lá a avó. Não trazia doces. Estava calada. Perguntei-lhe pelo avô. A avó, com os lábios a tremer, respondeu: o avô mudou-se para o campo. Também? Sim, foi viver com o António. Bom, o avô gosta de berinjelas. Pode ser que faça sentido. No entanto, eu andava a ler-lhe um livro e não tinha acabado. Ele havia partido, deixando o livro a meio. Deixar uma história a meia, como perder uma perna. Havia que corrigir a situação. No campo, onde? Longe. Para que lado? A mãe apontou para a janela e começou a chorar. Na semana seguinte, foi a vez da minha tia se mudar para o campo. Depois foi o pai. E eu já não aguentava mais e decidi que teria de fazer alguma coisa quanto a isso. Para o campo, onde? Para o interior. Depois disse o nome de uma aldeia qualquer e começou a chorar. A informação não me adiantava muito, mas pensei, não vive muita gente no campo. E dizem, toda a gente se conhece, que todos sabem da vida de todos. Não seria difícil encontrar o primo, a tia, o avô e o pai. Poria o meu plano em marcha, com a devida urgência. Parti o meu porquinho de alheiro. E retirei todo o dinheiro. Da despensa, latas de conserva e um pacote de bolachas. Devia ser suficiente. Bati à porta dos meus vizinhos. 2 gêmeos, 3 anos mais novos do que eu. Abri o pacote de bolachas, pois pretendia usá-las como pagamento. Queria contratá-los para que me fizessem companhia e me ajudassem na viagem.
Recusaram. O pai deles tinha sido preso no dia anterior. Certeza que não se mudou para o campo? Perguntei, uma vez que andava toda a gente a mudar-se para lá. Reafirmaram que o pai havia sido preso. Aumentei a minha proposta. Se antes oferecia 3 bolachas para me acompanharem, rapidamente subi a oferta. 6 bolachas para cada um. Recusaram. 7 bolachas para cada um e um chocolate. Irredutíveis nas negociações, mantiveram-se no escudo. Portanto, fui sozinha. Entrei no autocarro e parti para o interior, para a aldeia que a minha mãe tinha dito. Lembro-me de ver muitas ovelhas e lembro-me também de pensar que as ovelhas eram muito mais bonitas nos desenhos animados e que se Deus tivesse passado mais tempo a ver desenhos animados antes de começar a confeccionar o mundo, as ovelhas tinham muito mais piada. De repente, reparei que tinha sangue nas cuecas e entrei em pânico. O motorista chamou a polícia e eu fui levada de volta à casa. Encontrei a minha mãe desesperada com a minha ausência e a chorar. Explicou-me que mudar para o campo era o eufemismo possível para as pessoas que iam desaparecer na ditadura. Que não era capaz de falar constantemente de presos, torturas e mortes. E foi assim que perdi, de repente e ao mesmo tempo, naquela tarde, o meu pai, o meu avô, a minha tia e o meu primo. No meio da tragédia, há uma espécie de beleza na escolha do eufemismo. O interior não é uma palavra bonita. Quando morremos, vamos para o interior, para dentro. Quando morremos, vamos para dentro. Eu apaixonei-me pela primeira vez aos 17 anos. Estava sentado no muro na escola, quando a Angélica se aproximou de mim e me beijou. Assim, de surpresa. Somos tão frágeis que até um beijo nos faz felizes. Na verdade, somos mais frágeis do que a mais frágil das fragilidades e até a esperança vaga de um beijo nos faz felizes. A Angélica não era uma rapariga muito simpática. Tinha os dentes da frente separados, um olhar oblíquo. Sim, era daquelas pessoas cujo rosto nunca está de frente ou direito. Está sempre inclinado, enviesado. E olha-nos assim, como quem está ciente de todas as nossas fraquezas. E faz questão de o mostrar com uma espécie de sorriso subtil, ou arquear as sobrancelhas, ou semicerrando os olhos. Não era muito bonita, mas tinha uma segurança cativante. E isso, mais do que qualquer atributo físico, era especialmente sedutor. Eu, para ser franco, gostava da amiga dela, bem mais bonita. Mas um beijo daqueles mudou tudo. Lembro-me tão bem desse beijo, o meu primeiro. Com um expectável choque de dentes por inexperiência minha, mas enfim, o que poderia ser uma bonita recordação, acabou por revelar-se uma espécie de maldição. Houve algo que o manchou para sempre. Quando cheguei a casa, ainda à boca me sabia o primeiro beijo. Soube que a minha irmã tinha acabado de morrer num acidente de automóvel. O sabor da paixão transformou-se. E o que seria uma recordação bonita estragou-se. As melhores coisas da vida não são coisas. Vi uma vez escrito numa parede. O que é o melhor da vida, então? Tudo o que não são coisas. Por exemplo, Beijos, por vezes estragam-se.
E amor, amizade, passear na praia. E uma casa no campo? Uma casa no campo é uma coisa. Sim, é uma coisa boa, mas não tão boa como quando cai uma pestana e a pomos entre o polegar e o indicador e pedimos um desejo. E o que queremos é exatamente o mesmo que a pessoa que está à nossa frente. E essa pessoa está a pedir o mesmo desejo que nós. E independentemente da pestana ficar colada ao polegar ou ao indicador, vencem os dois, ninguém perde. É bonito quando ninguém perde. É certo que talvez a pestana que caia nos pareça mais romântica quando se desequilibra do olho dentro de uma casa de campo. Mas é também correto afirmar que, fazendo-o num beco impecável, é igualmente idílico. E mais, transforma o beco num lugar mágico. Como uma canção. Como uma canção, Sim, já tive lugares horríveis que começa certa canção a tocar. A fealdade desaparece automaticamente. como cigarros que despertam num bosque. Aos 26, deixei cair uma pestana. E o B, que estava mesmo à minha frente, segurou entre os dedos e pedimos o mesmo desejo. Recordo-me bem das suas unhas. Quase não se distinguiam da pele. Não tinha arestas. Era uma forma suave de ser humano. De tom pastel. Abraçava-me com a sensação de imponderabilidade que uma borboleta a pousar nos provoca. As pestanas claras, as sobrancelhas claras misturavam-se com a tez. Não tinha arestas. Não tinha rugosidades. Não tinha asperezas. Parecia uma fotografia de estúdio para um catálogo de roupa. Era artificial. Talvez de plástico. Composto de cores domesticadas pela luz refletida em tons pastel. Tudo batia certo. E sem tensão. Com uma claridade esfumada. Por causa de uma pestana. Vivemos mais de 10 anos juntos. Não fomos especialmente felizes ou infelizes. Na verdade, tenho poucas recordações desse tempo em que a rotina embaciou a vida, deixando tudo pouco nítido. Infelizmente, correu tudo na perfeição. A harmonia era omnipresente. Formava tudo com aroma de lavanda, como aqueles anúncios a detergentes. Era uma vida impecavelmente organizada. Penteada. Aprumada. Infelizmente, correu tudo na perfeição. Uma vida de quem acaba de chegar da missa de domingo para um almoço de família. Foram mais de 10 anos na posição de missionário. Infelizmente, correu tudo na perfeição. Não há nada mais desolador. Durante 17 anos, não consegui voltar a apaixonar. Por causa do sabor na boca. Mas aos 34, com a ajuda de um psicólogo, consegui resolver o trauma que identificava a paixão com a morte da minha irmã. E comecei a ser com uma colega. Trabalhava com ela numa loja de informática. A relação foi se tornando séria e decidimos casar. Ela queria uma lua de mel no país o mais distante possível, nos Antípodas. Eu, sem perceber o motivo de tal pedido, disse-lhe que sim, mas ela disse que esse sonho nunca seria possível. E eu, não é possível porquê? E ela, porque eu tenho medo de voar, porque eu tenho pânico de voar. Então passamos a lua de mel noutro lugar. Vamos a pé, vamos de carro, vamos de bicicleta, que importa? Disse eu. E ela, sim, e sorriu. Dentro de todo o sorriso há sempre uma tristeza invisível. Disse-lhe que poderíamos tentar tratar daquela fobia, mas ela disse que já o tentara. Que falhar a vezes sem conta e que falhar mais uma vez acabaria com ela. Voar sempre foi um desejo humano. Somos seres relativamente bidirecionais e isso parece refletir-se no pensamento. A visão vertical do mundo está-nos mais ou menos vedada. Por exemplo, conseguimos, por horizontalidade do pensamento, perceber se outros seres terão consciência. Se estiverem no nosso plano, ou seja, se forem humanos, assumimos que terão uma consciência semelhante à nossa. Temos mais dificuldades com os animais, os mamíferos e aves, porque temos relações ligeiramente oblíquas, as opiniões dividem-se. Descartes dizia que os animais eram máquinas, mas há quem não prefira da opinião, ainda bem. Mas somos completamente incapazes de perceber se uma estrutura como uma floresta ou uma cidade podem ter alguma forma de consciência. Há poucas coisas tão espirituais como andar de avião.
Acreditar que aquelas toneladas podem levantar voo fazem-nos acreditar no argumento de Tertuliano. Creio porque é absurdo e, normalmente, até levanta voo. E assim, sobreestimamos sistematicamente o risco de morrer pela queda do avião, por um acidente de carro ou assassinato. E sobreestimamos o risco de morrer por formas menos sensacionalistas, como o diabetes ou o cancro do estômago. Atentados à bomba, pau! São bem mais raros do que pensamos, casos de depressão muito mais comuns. A tudo o que é espetacular, ofuscante, barulhento, atribuímos uma probabilidade muito alta. A tudo o que é silencioso e visível, uma probabilidade muito baixa. O espetacular, o ofuscante, o barulhento está mais disponível ao cérebro do que o seu frontal. O nosso cérebro pensa de forma dramática e não quantitativa. Podíamos ter passado a lua de mel numa estância turística qualquer, umas horas de carro, ou mesmo nos subúrbios da cidade onde vivíamos. Sei lá, teria sido tão mais fácil, tão menos penoso. Sim. Teríamos ido a um sítio qualquer, acessível de carro, ou comboio, ou autocarro. Teríamos alugado um chalé numa montanha, ou um apart-hotel junto à praia, onde beberíamos vinho rosé ao final do dia. Sussurraríamos ao ouvido um do outro o nosso amor eterno. Prometeríamos à pele um do outro carícias infindáveis. Mas em vez disso, decidi convencê-la a fazer terapia. Dentro de um sorriso, há sempre uma tristeza invisível. É-me insuportável senti-la, a tristeza. Por isso, disse-lhe para perseguir o seu sonho, que seria também o meu. Não nos contentaríamos com a geografia menos longínqua que os Antípodas. E assim, lá se deu início à empreitada da terapia. Ela começou a frequentar o meu psicólogo, para ver se conseguia superar o medo de voar. De facto, foi dando resultados. Demorou algum tempo, mas fizeram-se progressos. Já se aproximava do aeroporto sem suar da palma das mãos. Já não desviava o olhar de filmes passados em aviões. Depois, numa primeira fase, tentámos os simuladores. Primeiro de 10 segundos, depois de 30 segundos, 1 minuto, 30 minutos, 1 hora. Depois, arriscámos uma primeira viagem. Relativamente curta, cerca de 2 horas. À experiência. Fomos os três, eu, ela e o psicólogo. Depois do sucesso da primeira viagem, tentámos uma mais longa. Cerca de 4 horas. Sem o psicólogo. E ainda uma terceira. Cerca de 6 horas. Amava-a muitíssimo e cada vez mais. E na altura não me apercebi. Mas hoje, olhando para trás, é claro ver o que nos aconteceu. A cura estava a desprendê-la de outros elementos da vida. Fui ficando mais despreocupada. E aos poucos, menos apaixonada. Menos enraizada. E então, quando finalmente se sentiu pronta para partir para os Antípodas sem receio, partiu sem mim. Fiquei desolado e abjurei a partir daí e durante quase 2 décadas de qualquer envolvimento romântico. Há soluções que dão cambalhotas, inclinam o chão e tudo o que compõe a nossa vida cai por ali abaixo. Mas que fazer? A placidez da água parada e a estagnação não são o melhor destino. Devemos aprender, dizia a minha avó. A perdermos, se andarmos apenas por caminhos que conhecemos bem, isso não é caminhar, é ter a certeza. Devemos ir bosque adentro. Se não o fizermos, não conhecemos lobos e passaremos a vida a levar uma cesta de vinho com lanche a uma avó. E, no entanto, a complexidade da vida é muito maior que isto. Requer, por vezes, uma monotonia aborrecida, outras uma floresta escura, umas vezes doces, outras salgados.
Um dia perguntei à minha avó como seria esse baile entre o hábito e a ousadia, e ela, que já não tinha idade para ser velha, respondeu com jovialidade: Se nos perdemos, estamos absolutamente atentos, vivos no presente. Se andarmos por lugares que já conhecemos bem, distraímos. Quando estamos perdidos, estamos atentos ao presente. Estamos no tempo. Quando sabemos onde estamos, saímos do tempo. E deambulamos perdidos no passado e no futuro. Temos de aprender a andar por lugares que conhecemos e lugares que não conhecemos, sabendo que tudo isso se aplica a tudo. A relações, à maneira de olhar a vida. Faz-nos bem render ao tempo, mas também nos faz bem sair do tempo. O mais difícil de uma relação antiga, e eu sempre tive relações antigas, é encontrar ainda as sombras, o mistério. Se uma pessoa, qualquer que ela seja, alta, tímida, baixa, histérica, magra, sagaz, inconsequente, serena e coerente, é suficientemente infinita, permitindo assim uma exploração eterna. É possível caminhar para sempre para dentro de outra pessoa. Devemos ter presente que uma alma não acaba como acontece uma rua. Cada pessoa é um horizonte. A vida é essa mistura entre olhar para o céu para sabermos onde estamos e olhar para a terra para nos perdermos. Se estivermos sempre a olhar para as estrelas, não nos apaixonamos. Mas se estivermos sempre a olhar para a terra, não levantamos voo. Aos 39, divorciámos-nos. A separação foi, para mim, como uma história que não foi terminada. Um livro que não se acaba. Mas também foi um alívio. Tentei superar aquele momento. Se a minha vida não era propriamente boa, a separação mostrou-me que podia ser muito pior. Mas lutei contra o rancor e a depressão e todos os dias mal acordava dizia palavras grandes. Era a minha oração. Palavras grandes. Sim, mar, vastidão, céu, amor. Essas palavras. Inaugurava o dia através delas. Obviamente, engordei. Mais de 20 quilos. Sim, grandes refeições mais do que grandes palavras. Pacificavam-me, devolviam momentaneamente uma condição de tranquilidade, à qual, infelizmente, se seguiu uma sensação de culpa e de frustração. O espelho passou a ser o meu inimigo, se bem que nunca tinha sido muito bem um amigo. Nessa altura, só pensava em comida. Ora porque comia, ora porque não comia. A vida foi, nessa altura, sendo constituída por períodos de dieta e outros de desregada indulgência. Ambos sinuosamente emocionais. Especialmente aqueles em que me entregava ao prazer da manteiga, dos ovos, da lagosta suada, das empadas de caça, para depois me encontrar zangada, frustrada, irada de não lhes conseguir resistir. Como é que os pedaços de carne, especialmente se bem grelhada, podem mais que ao espírito? Noutros momentos, pautados pela austeridade, vivia uma tristeza tíbia de olhar e não comer, que rapidamente se transformava na sobranceria feliz de ter resistido à tentação. A dieta é algo muito difícil, uma constante luta contra o desejo, uma anulação, um apagamento. Vamos perdendo o fogo, vamos ficando sem sal, sem açúcar. Pior, hoje, quando penso nisso, creio que a imaginação engorda. Pensar em comida faz aumentar o peso sem qualquer ingestão de calorias. A imaginação é como o sol para a vitamina D. Podemos ter muita no corpo, mas sem o sol, ela não é assimilada. Quando se imagina comida, quando se imagina muita comida, e quem faz dieta está sempre a imaginar comida, o corpo está sempre pronto, alerta, o sistema digestivo está sempre ativo.
As pessoas que fazem dieta emagrecem com dificuldade por causa disso. Não foi fácil perder um companheiro de mais de 10 anos. 13 para ser exata. E tentar substituí-lo pelo equivalente em peso. Isto é, Enfiar os quilos que ele pesava no meu corpo através de fritos e gelados. e depois tentar separar-me dele através da dieta, mas não deixando de pensar naquilo que me fazia mal. Oscilava, e essas diferenças de peso eram, na verdade, os restos dele no meu corpo, que iam e vinham conforme ele expulsava ou desejava, ainda que esse desejo fosse apenas uma forma de solidão. estado natal, Maryland. É visitado pelo Great Eastern Brood, uma população de centenas de milhões de insetos, que emergem a massa do Sol e percorrem a Terra como um tapete chilreante. Ao início, tentamos evitar esmagá-los com os pés, mas não conseguimos. São muitos. Porque há 17 anos, muitos especialistas em cigarros acreditam, e contudo, sendo honesto, há uma séria disputa entre esse assunto, entre especialistas de cigarros, que são muito mais comuns do que qualquer pessoa poderia imaginar. E que são surpreendentemente divertidas nas suas ousadas hipóteses sobre a dita periodicidade. Acreditam que 17 anos é um número primo, daí a escolha das cigarras. Se a periodicidade fosse 16 anos, por exemplo, seria possível imaginar um predador programado para sair a 8, ou 4, ou 2 anos. E todas as vezes que saísse, haveria montes de cigarros para consumir. Mas ninguém se poderá sincronizar com a Great Eastern Brood. Nenhum pássaro ou rato faminto, a menos que ele próprio comprou uma periodicidade de 17 anos. Aos 51, enquanto conduzia, ouvi a voz da mulher do GPS dizer que me amava. Ouvi distintamente o meu nome, seguido de... Amo-te muito. Na rotunda, saia na segunda saída. Amo-te muito. Na rotunda saia, na segunda saída. Amo-te muito. Na rotunda saia, na segunda saída. Amo-te muito. Na rotunda saia na segunda saída. Parei o carro de repente. Saí.
Comecei a caminhar, senti-me louco, mas na altura não aceitei a explicação mais simples. Teria sido uma simples ilusão, causada pela solidão em que vivia. É possível imaginar alguma coisa mais triste e solitária do que isto? O que é certo é que a minha crença era tal que não quis acreditar na versão óbvia. Fora uma simples ilusão e contactei a empresa dona de software. Falei com vários técnicos para tentar provar a realidade daquela frase. Eu fiz papel de louco, mas na altura não conseguia deixar de pensar naquela voz. Passei vários dias a andar de carro, com o GPS ligado. Não voltei a ouvir outra declaração de amor, mas a voz dela confortava-me. Cheguei a fazer várias vezes o mesmo trajeto. Entrar na fadídica rotunda, na ânsia de repetir aquele instante em que alguém alguns me amava. Mamava? Mamava. Me amava. Mamava. Me amava. Mamava. Me amava. Mamava. A certa altura, teria 52 anos. Uma prima afastada morreu, deixando um filho desamparado, que eu aceitei e assumi cuidar. Era autista e fazê-lo, cuidar dele, viver com ele, pareceu-me não só certo, como imperativo ético. De forma egoísta, preenchia-me uma vida vazia. Claro que os primeiros meses foram difíceis. Foi sempre difícil desde o primeiro dia, ainda com o início. A nossa relação estivesse ainda suavizada pela sensação nobre e bonita de ter um propósito. Cuidar de alguém, ser responsável por alguém. Já não era só ir trabalhar e ver televisão. Havia algo muito mais importante. Mas os problemas que antes eram possíveis de ignorar foram se tornando cada vez mais presentes. Especialmente isto. Chegava a casa e ele tinha rasgado folhas e folhas dos meus livros e revistas. Tentei lidar o melhor que pude com a situação, mas por vezes, chegando a casa cansada, não conseguia evitar, mas explodir, gritar com ele, tratá-lo mal. Cheguei-lhe a atirar revistas à cara. Então, punha música a tocar, para descontrair. E ali ainda encontro um canto da sala, espetando a cabeça na parede. Ficando ali, parado, testa na parede, sem falar comigo. Todos os dias a cena se repetia, por vezes, com mais paciência da minha parte, outras com menos. Sei que estava triste e acho que foi isso que me fez deixar-se ir. Foi isso que ele fez. Ele deixou-se ir. Como quem abre uma janela e voa. Foi muito triste vê-lo partir. Vê-lo morrer. Durante anos fui vivendo a minha rotina, novamente numa solidão morna da qual não nos apercebemos inteiramente. Eu era uma mulher independente e viver sozinha não me assustava. Contudo, um dia cheguei demasiado triste e desatei a chorar. Na mesa da sala havia a habitual pilha de revistas. peguei numa e rasguei uma folha. Soube-me bem, sim. Aliviava a pressão e a tristeza. Rasguei mais outra. E a seguir outra. E de repente percebi
O que ele fazia todos os dias, rasgar as folhas de livros e revistas, Era uma maneira de libertar a sua dor. O som, o atrito, tudo aquilo provocava um certo alívio. Então, pus a música a tocar. E com lágrimas nos olhos, arrastei-me pelo chão. Ergui-me junto à parede e senti, quando posei a mão, as vibrações da música. Senti então a música de um modo completamente diferente, pelo corpo todo. Era isso, rasgar as folhas, encostar a cabeça à parede. Se perceber aquilo, podia-me ter dado uma ferramenta para lidar melhor com a solidão. O que fez foi que me assoberbou de culpa. Não havia percebido o sofrimento dele e muito menos como lidava com os seus fantasmas. Os métodos que ele encontrara para poder continuar a viver. Um dia fui visitar um apartamento para comprar, numa zona da cidade que me gostava especialmente. Um edifício do século XX, inflacionado em relação aos outros que tinha visto antes. Não era nada de especial, o apartamento. Mas a dada altura, enquanto o vendedor elogiava a vista para uma avenida barulhenta, vi na janela da frente uma silhueta a dançar. Tive uma estranha e profunda sensação de felicidade. Tal como em tempos ouvir o GPS confessar que me amava. Só que agora era a sério, era uma promessa e não uma felicidade. Decidi, para surpresa do vendedor, comprar o apartamento imediatamente, sem negociar o preço. Um dia, entre o emagrecer e o engordar, como quem expira e inspira, senti que deveria pôr música a tocar. Senti que deveria dançar e fui atacada por uma felicidade sem motivo. Uma felicidade que entrou sem avisar, que se instalou, que vinha para se demorar, que vinha para ficar, que vinha para comemorar. Como despertar. De um longo sono. Parecia haver uma canção. Cantávamos em uníssono. Um dia saí da solidão. Um dia saí da solidão. Aos 65. Cruzámos-nos numa padaria.
Ainda não sabíamos que éramos Vizinhos. e causávamos felicidade um ao outro. Foi Como despertar. de um longo sono Parecia haver uma canção. que cantávamos em uníssono. Depois de nos termos tocado com os olhos. Acabámos por nos tocar com um bom dia. E nos dias seguintes fomos acrescentando mais palavras. Aos nossos encontros casuais. Até chegar ao momento em que Jantámos juntos, depois dançámos juntos, depois dormimos juntos, depois tomámos um pequeno almoço juntos, depois vimos tudo o que já tínhamos feito juntos, depois rimos, depois zangámos, mas sempre juntos, depois afastámos-nos juntos, depois abraçámos juntos, depois eu deixei de arrendar o apartamento onde vivia. e passámos a viver Juntos. Foi como a despertar. de um longo sono Parecia haver uma canção, que cantávamos em uníssono. porque sempre despertámos antes. Sempre que despertámos antes, Para algo importante. fizemos-lo sozinhos. E esta é a primeira vez Que despertamos num encontro. que aqui estamos nós, A encher de música, a nossa floresta, até partirmos para o interior. até partimos para o interior. Está ligado?